A justiça feita com as próprias mãos é o tema de hoje do NGT Entrevistas. Nos estúdios nós recebemos o advogado criminalista Dr. Euro Bento Maciel Filho. Doutor Euro, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouco sobre esse tema que está muito em voga hoje na sociedade. Sem dúvida, né? Doutor Euro, os recentes aí linchamentos, né? O mais recente aí, a morte de uma dona de casa no Guarujá, né? Por boatos da internet, tem revelado aí uma brutalidade que tem chocado realmente todos nós, né? O que, na sua opinião, o que leva a população a perder o controle e partir para agressão, partir aí para fazer a justiça com as próprias mãos? Bom, na realidade, esse instinto de fazer justiça com as próprias mãos é o que acompanha o homem desde os primórdios, desde que aprendeu a viver em sociedade. Só que entre esse período antigo, né, lá atrás, do homem das cavernas, e hoje, obviamente, nós evoluímos muito. Então, nesse meio tempo, surgiu, obviamente, não agora, mas já há muito tempo, a figura do Estado, como um terceiro imparcial que analisa o direito de um, analisa o direito de outro e aplica o direito. Evidentemente que nunca foi não é uma coisa tão simples assim, na Idade Média, isso não foi bem assim, mas hoje, mais ou menos, deveria funcionar assim. E o que acontece? O cidadão comum, ele tem visto, basicamente, que ele elege um deputado, ele elege um vereador, ele elege um presidente, ele elege um senador, e quando esse cidadão, que deveria estar lá pensando no povo e lutando pelo povo lá em cima, no poder legislativo, no poder executivo, ele passa a pensar cada vez mais em si mesmo. A corrupção desenfreada no país, tudo isso mostra esse quadro. Então o cidadão ele já começa a ficar revoltado que o representante que ele escolheu não pensa nele. Associado a isso, nós temos um problema eu diria, de falta de credibilidade das instituições. Em paralelo, o Poder Judiciário, o cidadão acha que vive no país da impunidade, então não acredita no Poder Judiciário. A polícia, ele acha que todo e qualquer policial é corrupto, ou então o direito dele não é tão relevante para a polícia, porque, enfim, por N razões. Então ele pensa o seguinte: bom, se eu não resolver a minha situação, o Estado não vai mais fazer nada por mim, porque o Estado está pensando em outras coisas. E aí ele acaba colocando esse instinto para fora, que todos nós temos, de realmente resolver o problema que você enfrenta, que você vive, mas da forma equivocada, que é fazendo justiça com as próprias mãos. E esse sentimento de justiça, na cabeça da pessoa, e esse instinto coletivo, porque quando a pessoa é incitada à violência, na verdade a pessoa acredita mesmo que está fazendo justiça, que está agindo de forma correta, apesar aí de achar, de ser contra aí a violência, a pessoa age com violência. Isso realmente é um absurdo. É um absurdo, mas é explicável, porque o conceito de justiça pode ser um conceito para uma pessoa e justiça ser diferente para outra pessoa. E aí quem é o mais forte ou quem está no maior número prevalece impondo a sua justiça. Então ele é vítima de uma violência, ele acha que reagindo com a mesma violência e às vezes não de forma proporcional, ele está resolvendo o problema dele, independentemente da atuação do Estado. Ele não acredita mais no Estado. Essa é a grande verdade. Então ele resolve atuar por si mesmo. Esse é o ponto. Muito complicado responsabilizar aí criminalmente quem são as pessoas envolvidas aí no linchamento e até nos assassinatos, não é mesmo, doutor? É difícil, porque normalmente são condutas praticadas por um grande número de pessoas, todas elas agindo de uma forma tresloucada, é verdade, achando que a vítima que está ali sendo linchada ali merece por alguma razão qualquer, e quando a polícia chega, normalmente o assunto o linchamento já acabou. O que sobra ali é o que sobra da vítima, que é a vítima. E aí normalmente é difícil identificar os culpados. No caso do Guarujá, por exemplo, muitos vídeos caseiros, vídeos com os próprios celulares das pessoas mesmo que acompanhavam o linchamento, acabaram revelando alguns culpados, mas é difícil identificar, É difícil chegar a todos, mas o que eu acho mais grave nesse triste fenômeno que vem ganhando corpo na sociedade é que boa parte da sociedade acha que aquele que está praticando o linchamento, aquele que está reagindo, está agindo corretamente. Quer dizer, é um sentimento que está aflorando numa
uma grande parcela da sociedade. Né? Então não é só quem está ali se viu violentado e está reagindo. As demais pessoas também se associam àquilo e começam a acreditar que aquela pessoa que está fazendo justiça com as próprias mãos está agindo corretamente. Eu no lugar dele faria o mesmo. Esse é o grande perigo. E, doutora, a gente vê aí que, na verdade, né, teve uma discussão toda aí em cima do tema, né, porque uma jornalista aí de uma emissora de televisão acabou fazendo um comentário aí sobre um episódio de linchamento no Rio de Janeiro e ganhou repercussão aí em todo o Brasil e no mundo, né? O senhor acredita que, que os meios de comunicação, de uma forma, acabam incitando aí a violência e esse tipo de comportamento? Sem dúvida. Quem tem o microfone nas mãos, quem consegue penetrar nas casas das sociedades por meio da televisão, seja por intermédio de um jornal, enfim, uma pessoa que tem realmente essa possibilidade de fazer as outras, até seguirem mesmo, né, seguirem a ideia daquela pessoa divulgando, é muito perigoso, porque ela tem que tomar cuidado com o que ela fala. Porque ela, às vezes, a pessoa que está ouvindo, se aquele lá que está no jornal, que está na TV, pensa isso, por que eu não posso fazer também? Né? E às vezes as pessoas que ouvem a informação, que obtêm essa informação, elas acabam se sentindo no direito de de externar aquilo que o repórter falou, aquilo que a pessoa da TV falou. É verdade, né? Porque muito se diz em muitos programas de televisão, né? A gente ouve, até dos entrevistados mesmo, muito se diz bandido bom é bandido morto, são palavras muito fortes, né? Bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, né? É muito complicado isso. É complicado, porque você acaba ouvindo, às vezes, desculpe o termo, besteira, então como se bandido bom, bandido morto. Direito humano para preso não deveria existir, mas o preso é um ser humano como outro qualquer, só que ele errou, por isso está pagando pelo seu pecado, pelo seu erro lá, devidamente atrás das grades. Ele tem direitos também, como qualquer um de nós temos. Né? Agora, é complicado você ver uma pessoa de mídia, uma pessoa que tem acesso à sociedade, né? E na sociedade, por aquilo que fala, por aquilo que representa, falando esse tipo de coisa. Você acaba incitando a violência, de certa forma, indiretamente. Mas, na sua opinião, é realmente uma onda de violência, né? Porque muito se tem dito aí que, na verdade, esses casos de linchamentos aí recorrentes agora em todo o país é que ganharam uma atenção especial aí da mídia, que tem aí pipocado aí em reportagens em todos os telejornais. Mas não, né? Na verdade, é realmente uma onda de violência que tem crescido. Na verdade, é a violência que está gerando a violência. Como, lamentavelmente, nós vivemos num país violento, a verdade é essa, e não é de hoje, né? E a cada dia que passa, lamentavelmente, o Estado vem se mostrando cada vez mais inoperante, cada vez mais incapaz de resolver o problema da violência que nós vivemos aqui, né? Falo aqui, fora dos presídios. Estou falando da violência carcerária, que é outro ponto. Né? Mas a sociedade comum vive no meio violento, lamentavelmente. Né? Então, diante da violência que o Estado não consegue reprimir, aquele que se vê violentado em um bem, se vê agredido na sua vida, se vê, enfim, vítima de uma violência qualquer, ele, como falei, ele não vai esperar mais o Estado agir por ele. E ele está tentando tomar aquilo que seria do Estado, que é o direito de punir, e ele está querendo punir por si mesmo. E como a gente muda essa mentalidade aí do brasileiro hoje? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a presença das UPPs aí nos morros cariocas é positiva? Seria, né? Seria, mas nós tivemos lá situações que demonstraram efetivamente que nem sempre o aparelhamento estatal, nem sempre, na verdade não é nem o aparelhamento, mas a presença ostensiva do Estado resolve o problema. Nós tivemos o caso do Amarildo, Pedro Amarildo, que sumiu, né? E os acusados são policiais militares da UPP. Nós tivemos agora recentemente o caso lá do dançarino de uma emissora de TV, também cujos acusados são, entre aspas, policiais militares de uma UPP. Né? Então, é complicado às vezes você colocar uma polícia ostensiva num meio que não está acostumado a viver assim. Né? Queiram ou não, nos morros cariocas, até pouco tempo atrás,
a sociedade se sentia, e talvez ainda até hoje isso seja verdade, mais segura ao lado do traficante, que paga o remédio, que traz o remédio, que enfim, ele na verdade faz uma troca, né? Ele troca o anonimato, né? Dele permanecer ali vivendo de uma forma escondida, mas ele às vezes dá alguns benefícios àquela comunidade. Então aquela comunidade ela se sente mais segura na pessoa do traficante do que na pessoa da polícia militar, né? Dos policiais militares. Isso é algo realmente que no Rio de Janeiro, por exemplo, isso é histórico. Lamentavelmente, sempre foi assim. Porque a polícia não tem oferecido aí o que justamente o cidadão quer, né? Que é segurança, né? A polícia acaba chegando nesses locais e gerando violência, né? E assustando aí os moradores. A polícia é vista como um gerador de violência. Certo. Né? Não como a solucionadora do conflito. Então, a polícia presente gera mais conflito. Então, eles acabam preferindo que a polícia não fique ali. Particularmente, eu acho que a UPP realmente é um projeto arrojado do governo do estado do Rio de Janeiro. Acredito eu que venha a dar certo no futuro, acho que o caminho é esse, mas, eventualmente, na implementação, obviamente é algo novo, alguns equívocos podem surgir. Mas o problema também está na mentalidade das comunidades, né? Ninguém, às vezes a comunidade não quer ter a polícia militar ali presente. Esse é o ponto. Doutor Euro, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já discutindo mais pontos aí sobre a brutalidade, essa onda aí de justiça com as próprias mãos. Tá certo. O NGT Entrevistas faz um rápido intervalo, hoje conversando com o doutor Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista. A gente volta já já, fique conosco.